Imagine uma ameaça invisível se aproximando de você, começando seu caminho traiçoeiro pelas extremidades inferiores. Você percebe que muitas pessoas descobrem sinais fatais em suas pernas apenas quando restam poucos anos para um desfecho trágico. Os médicos frequentemente omitem o fato de que doenças graves, capazes de tirar vidas, geralmente começam nas pernas após os 65 anos, desenvolvendo-se quase sem sintomas até o momento em que é tarde demais para fazer algo. Hoje, o véu do mistério será retirado de 3 sinais ocultos que se manifestam nas pernas e prenunciam uma morte próxima. Serão reveladas maneiras de reverter esse processo sinistro, para não permitir que ele roube anos preciosos de vida. Muito tempo foi dedicado ao estudo do conhecimento que os especialistas em cirurgia vascular e longevidade possuem, mas que raramente se torna de domínio público. As informações que você está prestes a aprender podem ser a salvação para você ou seus entes queridos. Você está pronto. Para aprender sobre esses sinais de alerta críticos e soluções simples que podem adicionar 10, 15 ou até 20 anos de vida saudável? Antes de passar para a análise dos indicadores vitais, vale a pena contar a história de Howard. Aos 67 anos, este engenheiro aposentado se orgulhava de seu estilo de vida ativo, desfrutando de caminhadas matinais e jardinagem nos fins de semana. No entanto, gradualmente, ele começou a notar inchaço nos tornozelos à noite, explicando isso pelas mudanças relacionadas à idade. Cãibras periódicas nas pernas ao subir escadas também foram atribuídas ao envelhecimento natural do corpo. O médico de Howard nunca prestou atenção a esses sintomas durante os exames anuais, e ninguém o avisou de que essas mudanças aparentemente inofensivas poderiam ser prenúncios de um perigo sério. 6 meses depois, durante uma visita aos netos, Howard perdeu repentinamente a consciência na entrada da garagem. O diagnóstico foi decepcionante: um grande coágulo. Sanguíneo se desprendeu da perna e se moveu para os pulmões, causando uma embolia pulmonar, que quase lhe custou a vida. O médico da ambulância deu a Howard uma notícia chocante. Os sinais de alerta estavam se manifestando em suas pernas há meses. Se tivessem sido reconhecidos a tempo, a tragédia poderia ter sido evitada. Howard passou 3 semanas no hospital, enfrentou enormes despesas médicas, e tudo isso porque ninguém o informou sobre os 3 sinais críticos que serão discutidos a seguir. Vamos mergulhar no mundo dos sintomas perigosos que se manifestam nas pernas e ver como eles podem ser reconhecidos em um estágio inicial para evitar consequências trágicas. O primeiro sinal de alerta é o inchaço persistente que não desaparece. Você percebe que seus tornozelos ou panturrilhas permanecem inchados mesmo após um longo período de descanso? Você sente que seus sapatos ficam apertados no final do dia? Se o inchaço não diminuir pela manhã, pode ser que uma ameaça oculta esteja se desenvolvendo em seu corpo. Especialistas do Johns Hopkins Medicine alertam que o inchaço persistente nas pernas pode indicar que o coração está tendo dificuldades para bombear o sangue das extremidades inferiores. Essa condição, conhecida como insuficiência venosa, aumenta significativamente o risco de ataques cardíacos fatais, aumentando-o em impressionantes 84% em apenas 5 anos. Ainda mais preocupante é um estudo de 10 anos publicado no American Heart Journal, que mostrou que, em idosos que sofrem de inchaço crônico nas pernas, a taxa de mortalidade por todas as causas é 57% maior do que em aqueles que não enfrentam esse sintoma. Por que tão poucos médicos chamam a atenção de seus pacientes para essa importante circunstância? Infelizmente, na maioria das vezes, os profissionais médicos percebem o problema apenas quando ele já atingiu um estágio crítico de desenvolvimento. Tomemos, por exemplo, a história de Nancy, que tinha 73 anos quando teve inchaço nos tornozelos pela primeira vez após seus encontros semanais de bridge. Eu só pensei que estava sentada por muito tempo, compartilhou ela. Como muitas pessoas mais velhas, ela não deu importância a isso, considerando-o um inconveniente temporário.
Ela até começou a preferir meias e sapatos mais folgados para lidar com o inchaço. Nancy não percebeu que seu corpo estava tentando desesperadamente sinalizar. Uma séria ameaça à sua saúde. 3 meses depois, Nancy foi levada às pressas para o hospital com sérios problemas respiratórios. Os médicos diagnosticaram uma diminuição significativa na função cardíaca, totalizando apenas 35%. O cardiologista explicou que o inchaço nas pernas era um presságio precoce de insuficiência cardíaca congestiva, uma doença que, estatisticamente, reduz a expectativa de vida dos pacientes em uma média de 5 anos se o tratamento oportuno não for iniciado. Se ao menos alguém tivesse me avisado sobre o que esses inchaços realmente significavam, disse Nancy amargamente. No entanto, há notícias animadoras. Cada indivíduo tem o poder de tomar medidas imediatas para neutralizar esse inchaço ameaçador e, possivelmente, prolongar sua vida por muitos anos. Estamos falando do protocolo 3033, que, segundo relatos, já salvou inúmeras vidas. Primeiramente, recomenda-se elevar as pernas acima do nível do coração por 30 minutos diariamente. O momento mais adequado para isso é logo após o almoço, quando geralmente começa a retenção de líquidos no organismo. É importante não apenas apoiar as pernas em um suporte, pois isso não proporciona o gradiente de pressão suficiente necessário para o bom funcionamento das veias. Em vez disso, deite-se na cama, colocando 3 travesseiros sob as panturrilhas e os pés. Essa simples mudança de posição corporal, segundo alguns dados, pode melhorar a função venosa em até 30% em apenas uma semana. Em segundo lugar, é essencial eliminar imediatamente 3 fontes ocultas de sódio da dieta: sopas enlatadas, frios processados e certos antiácidos. A maioria dos idosos, como mostram as observações, não tem ideia de que esses produtos comuns podem conter mais sódio do que 8 pacotes de batatas fritas. Cirurgiões vasculares da Cleveland Clinic, como mostram estudos, registraram que a exclusão apenas desses 3 itens pode reduzir o perigoso inchaço nas pernas em 40% em 72 horas. Em terceiro lugar, incorpore à sua rotina matinal um simples teste de 30 segundos com as meias, que pode ser o primeiro passo para salvar sua vida. O teste consiste no seguinte: pressione com força moderada o polegar na área da frente do tornozelo e mantenha a pressão por 3 segundos, depois retire o dedo. Se após isso restar uma marca visível na pele, que não desapareça em mais de 5 segundos, isso é um motivo sério para procurar um médico imediatamente. Não adie a visita por tempo indeterminado e entre em contato com um especialista médico no mesmo dia. Peça insistentemente um encaminhamento para um exame de sangue BNP, peptídeo natriurético tipo B, que permite detectar insuficiência cardíaca nos estágios mais precoces, muitas vezes muito antes que os procedimentos diagnósticos padrão consigam identificar quaisquer anomalias. Já parou para pensar se você está tomando essas medidas simples para preservar sua saúde, ou se, como uma certa Nancy, está sendo descuidado com o seu futuro? Não espere o momento crítico em que a falta de ar o obrigue a procurar o pronto-socorro para perceber a gravidade da situação. O segundo sinal de alerta importante ao qual você deve prestar atenção é a mudança na cor e na temperatura da pele das extremidades inferiores. Já notou se alguma área de suas pernas adquire uma palidez incomum, um tom azulado, ou, ao contrário, fica excessivamente vermelha? Talvez algumas áreas dos pés pareçam visivelmente mais frias do que o resto do corpo. À primeira vista, essas mudanças podem parecer insignificantes e não causar preocupação, mas, na realidade, podem ser precursoras de problemas de saúde muito sérios que representam uma ameaça direta à vida. Estudos realizados na Mayo Clinic demonstram de forma convincente que tais alterações de cor e temperatura podem indicar o desenvolvimento de doença arterial periférica, DAP. Essa condição está diretamente relacionada a um aumento colossal de 400% no risco de desenvolver derrame e infarto do miocárdio nos próximos 5 anos.
Dados ainda mais alarmantes foram publicados na renomada revista científica Journal of Vascular Surgery. De acordo com os resultados de um estudo em larga escala, 76% dos idosos que relataram esses sintomas e não receberam tratamento adequado e oportuno morreram em 8 anos. Elizabeth Randall, ilustre chefe do Departamento de Medicina Vascular de um prestigioso centro médico universitário, enfatiza que tais metamorfoses na paleta de cores das extremidades inferiores servem como um sinal inequívoco de suprimento sanguíneo insuficiente para certas áreas da perna. Esse processo pode ser comparado ao murchamento gradual de uma planta privada de umidade vital. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes não percebe que está testemunhando os estágios iniciais da necrose tecidual. A história de Gerald serve como um severo aviso. Este contador aposentado de 69 anos notou uma pequena mancha pálida em sua panturrilha direita, que tinha uma temperatura mais baixa. Seu médico assistente garantiu que não havia motivo para preocupação, explicando isso como uma simples perturbação na circulação sanguínea causada por ficar sentado por longos períodos. Gerald aceitou essa explicação sem hesitação e continuou a viver sua vida normalmente. No entanto, nos 4 meses seguintes, a mancha pálida aumentou constantemente de tamanho e até mesmo caminhadas curtas começaram a causar sensações cada vez mais dolorosas. Quando Gerald decidiu procurar uma segunda opinião, cirurgiões vasculares experientes descobriram 3 bloqueios extensos nas artérias de suas pernas. Bloqueios que estavam a poucos dias de causar a morte irreversível do tecido, o que infelizmente exigiria a amputação do membro afetado. Acontece que o caso de Gerald não foi um incidente repentino. Especialistas observam que os sinais de perigo iminente estavam aparecendo em sua pele há meses, mas passaram despercebidos. No entanto, a triste experiência de Gerald pode ser uma lição valiosa para outros. Existe a possibilidade de identificar esses bloqueios ameaçadores em um estágio inicial, no conforto de sua casa, antes que se transformem em uma séria ameaça à vida. Apresentamos um protocolo de 3 etapas, aprovado por importantes cirurgiões vasculares, mas que infelizmente nem sempre é comunicado aos pacientes. O primeiro passo é um simples teste de pulso em casa que pode ser feito agora mesmo. Usando os dedos indicador e médio, pressione suavemente a parte superior do pé, onde ele se junta ao tornozelo. Idealmente, você deve sentir um pulso claro e rítmico. Em seguida, verifique o pulso atrás do osso do tornozelo interno. É importante garantir que ambos os pulsos sejam bem sentidos e tenham aproximadamente a mesma força. Se algum dos pulsos estiver fraco ou ausente, é um motivo sério para procurar atendimento médico imediato. A demora, neste caso, é inaceitável, pois está em jogo a preservação da vida. O segundo passo é incorporar 3 exercícios simples à sua vida diária, projetados para melhorar a circulação sanguínea. Esses exercícios, recomendados por cardiologistas renomados, ajudam a eliminar naturalmente bloqueios perigosos. Eles incluem rotações do tornozelo, 30 círculos em cada direção, flexões dos dedos dos pés, 50 repetições, e extensões das pernas, sentado, 20 repetições para cada perna. Recomenda-se realizar esses exercícios 3 vezes ao dia. Um estudo realizado na Universidade de Michigan mostrou que a realização desses movimentos específicos ajuda a aumentar a circulação sanguínea nas pernas em 35% em apenas 2 semanas. Em terceiro lugar, é necessário enriquecer sua dieta diária com alimentos que são verdadeiros tesouros de nutrientes benéficos. Em primeiro lugar, você deve prestar atenção às frutas vermelhas frescas, especialmente os mirtilos, conhecidos por suas propriedades antioxidantes. O peixe gordo, como o salmão, rico em ácidos graxos ômega 3, que tem um efeito benéfico no sistema cardiovascular, é igualmente importante. Completando esta lista estão os vegetais de folhas verde escuras, que contêm vitaminas e minerais necessários para manter a saúde. Um estudo autoritativo de 12 anos, cujos resultados foram publicados na revista Circulation, revelou um padrão impressionante.
Em idosos que regularmente incluíam esses alimentos em sua dieta, pelo menos 4 vezes por semana, o risco de desenvolver bloqueios arteriais foi reduzido em 67% em comparação com aqueles que negligenciaram esses alimentos saudáveis. Os compostos exclusivos de proteção vascular contidos nesses alimentos têm a capacidade de dissolver as placas existentes, mas para obter esse efeito é necessário consumi-los sistematicamente. A questão que se coloca é: você está disposto a investir apenas 10 minutos por dia nessas estratégias simples, mas eficazes, para manter a saúde, ou prefere correr o risco e estar entre os milhares de idosos que perdem pernas ou vidas todos os anos devido a doenças arteriais? A escolha é sua, mas deve ser feita agora, antes que esses sintomas, quase imperceptíveis, se tornem irreversíveis. O terceiro sinal de alerta ao qual você deve prestar atenção são cãibras ou dores inexplicáveis nas pernas que ocorrem ao caminhar. Se você é forçado a parar e descansar enquanto caminha por causa da dor nas pernas, e essa dor diminui em repouso, mas retorna quando você retoma o movimento, então seu corpo está sinalizando desesperadamente um problema sério que tira a vida de milhares de idosos todos os anos. Estudos conduzidos pela American Heart Association mostram que esse tipo específico de dor, conhecido como claudicação intermitente, é um sinal de doença arterial periférica. Esta condição aumenta o risco de desenvolver derrames fatais em 300% em apenas 4 anos. Dados ainda mais alarmantes, publicados no New England Journal of Medicine, indicam que esse padrão de dor ao caminhar está associado a uma redução significativa na expectativa de vida, até 10 anos em comparação com aqueles que não apresentam esse sintoma. De acordo com Michael Reynolds, chefe da divisão de cardiologia preventiva do prestigiado Northwestern Medical Center, a dor específica que ocorre nesta doença nada mais é do que um sinal desesperado dos músculos que estão sofrendo de uma grave falta de oxigênio. Essencialmente, cada episódio de dor na claudicação intermitente serve como uma espécie de ensaio geral das sensações excruciantes que uma pessoa experimenta durante um ataque cardíaco ou derrame. É uma forma do corpo sinalizar a formação de bloqueios perigosos que se espalham por todo o sistema circulatório. Um exemplo disso é a história de Evelyn, uma ex-professora de 71 anos que se aposentou. Evelyn adorava suas caminhadas diárias com seu cachorrinho pela vizinhança. No entanto, gradualmente, ela começou a notar uma sensação de queimação desagradável, cãibras nas panturrilhas que a forçavam a parar assim que caminhava um quarteirão. No início, ela atribuiu isso à sua má forma física e tentou ignorar a dor. Esperando que passasse. Eu me sentia envergonhada de falar sobre isso com meu médico, confessou Evelyn. Comparado com os sérios problemas de outros idosos, isso parecia uma ninharia. Infelizmente, 6 meses depois, durante a celebração do aniversário de sua amada neta, Evelyn sofreu um derrame extenso que paralisou parcialmente seu lado direito. O neurologista que realizou o exame explicou mais tarde que a dor nas pernas era um sinal de alerta crucial, indicando que bloqueios semelhantes estavam se formando nas artérias que irrigam o cérebro. Se tivéssemos prestado atenção a esses sintomas a tempo, quando eles começaram a se manifestar em suas pernas, observou o médico com pesar, poderíamos ter evitado completamente este derrame. No entanto, há boas notícias. O desenvolvimento desse processo perigoso pode ser interrompido se agirmos a tempo. Apresentamos um protocolo que, como demonstrado em ensaios clínicos, é capaz de reverter os bloqueios arteriais em 30%, sem a necessidade de medicamentos perigosos ou procedimentos invasivos. Em primeiro lugar, recomenda-se implementar um protocolo de caminhada diário simples, de 7 minutos, desenvolvido por cirurgiões vasculares no Stanford Medical Center. A essência é caminhar até sentir dor, mesmo que seja apenas por 30 segundos. Em seguida, pare e deixe a dor passar completamente. Depois retome a caminhada. Este ciclo para e começa deve ser repetido por exatamente 7 minutos. É importante notar
que a caminhada contínua não produzirá o efeito desejado. São as paradas e retomadas do movimento que estimulam o desenvolvimento da circulação colateral, criando desvios naturais ao redor das áreas bloqueadas. Estudos demonstram que este protocolo específico pode aumentar o fluxo sanguíneo nas pernas em 45% em apenas 6 semanas. Em segundo lugar, recomenda-se enriquecer sua dieta com 3 produtos específicos que têm a capacidade de dissolver naturalmente as placas arteriais: alho, pelo menos um dente fresco por dia; suco de romã, 120 ml por dia; e nozes, um punhado todas as manhãs. Uma pesquisa de ponta realizada no Centro Médico da Universidade de Maryland mostrou que é essa combinação de alimentos que reduz os bloqueios arteriais em 26% em apenas 90 dias, sem a necessidade de medicamentos ou cirurgia. Em terceiro lugar, é altamente recomendável remover imediatamente da cozinha um óleo de cozinha comum, o óleo de milho. De acordo com estudos de especialistas vasculares da Harvard Medical School, o óleo de milho contém certos compostos que podem acelerar o processo de formação de placas ateroscleróticas em idosos, especialmente aqueles com mais de 65 anos. Como alternativa, recomenda-se substituí-lo imediatamente, sem demora, por azeite de oliva extra virgem. Foi comprovado que esta simples substituição melhora a elasticidade das artérias em 31% em apenas um mês. Vale a pena considerar se vale a pena negligenciar mudanças tão simples quando a própria vida está em jogo. Ou é preferível brincar com o seu futuro, como uma certa Evelyn? A escolha parece óbvia, mas é surpreendente como muitos idosos ignoram esses avisos até que seja tarde demais. Talvez você já tenha notado algum desses 3 sintomas alarmantes em suas pernas? Suas pernas não estão tentando avisá-lo sobre o desenvolvimento de uma condição perigosa para a vida em seu corpo? Não se junte às fileiras das milhares de pessoas idosas que ignoram esses importantes sinais de alerta até que acabem no pronto-socorro. As recomendações simples apresentadas hoje podem literalmente salvar vidas, mas apenas se forem aplicadas imediatamente na prática. Métodos eficazes foram revelados para detectar e eliminar 3 sinais perigosos nas extremidades inferiores, que são precursores de uma morte prematura após os 65 anos. Essas técnicas simples ajudaram a salvar inúmeras vidas ameaçadas por derrames, ataques cardíacos e tromboembolismos fatais. Nunca se deve recusar a oportunidade de restaurar a circulação sanguínea normal e prolongar os anos de vida ativa. Toda pessoa merece chegar aos 90 anos sem temer essas ameaças ocultas que espreitam nos pés. Não adie o cuidado consigo mesmo, e no futuro você agradecerá a si mesmo pela oportunidade de passar mais tempo com seus entes queridos.